Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do BNS Futebol. Ontem a gente falou sobre as 5 melhores equipes do Brasileirão, tá? Não necessariamente as 5 melhores equipes estão na ordem de classificação, então acompanhe o vídeo anterior para estar por dentro desse Brasileirão. E é claro, hoje a gente vai falar sobre os melhores jogadores, tá? Como que funciona essa seleção de melhores jogadores do Brasileirão ou de qualquer outra competição aqui dentro do MS. A gente está acertando cada um dos protocolos para a gente escolher os melhores jogadores, mas eu acho que o mais justo é o seguinte: a gente vai fazer duas escalações, duas equipes. Então vamos ter os 2 melhores goleiros, os 2 melhores laterais direitos, os 4 melhores zagueiros, né, 2 de cada, né, 2 para a equipe titular, 2 para a equipe reserva, 2 melhores laterais esquerdos, os 6 melhores meio-campistas, né, colocando 3 numa equipe e 3 na outra, e também os 6 melhores atacantes, colocando um trio de ataque para ambas as equipes, no caso do Brasileirão, tá? Iago, por que você escolheu? É o mais tranquilo da gente trabalhar sempre colocando mais atacantes, tendo a perspectiva de colocar muita gente ali mais distribuída por posição, né? Então você tem 4 defensores, tirando o goleiro dessa história, tem 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes, é mais equilibrado, mas nada impede, por exemplo, de ter outros esquemas, como foi o caso da Champions League que a gente fez com o WM, né, que foi o esquema escolhido pelo Guardiola ao longo da competição e a gente escolheu também como base. Então assim, chegamos lá na frente e temos outra ideia de modelo, vamos colocar o modelo do Botafogo, ou do Palmeiras, ou o do Flamengo, nada impede de ter 3 zagueiros, uma linha de 4 zagueiros, 4 defensores, nada impede, tá tudo tranquilo, a gente vai ajustando isso conforme o campeonato for passando, beleza? Então, essas são as escolhas, lembrando que há um mínimo de jogos. Então, qual que é o mínimo de jogos que a gente coloca aqui? 50% dos jogos mais um jogo inteiro. Então, caso a competição a gente estivesse analisando a 38ª rodada, tá? Final do campeonato mesmo, acabou a competição. Seriam 19 jogos mais 20 jogos. Tá? Então, cada jogador teria que ter cumprido no mínimo 20 jogos completos em termos de tempo. Tá? No nosso caso, nesse exato momento, temos 10 partidas. 10 partidas são 6 jogos, 5 jogos que é a metade, mais 6, beleza? Então essa é a organização que a gente tem para produzir esse conteúdo para vocês. Nesse cenário, lembrando o que a gente falou ontem, né, temos um campeonato que tem ofertado um overall muito legal para a gente, um grau de explicação alto, de explicação da variação do comportamento das equipes e até mesmo essa variação em relação às variáveis que a gente tem, aos critérios que a gente tem sido muito legal porque a gente não tem colocado critério a mais, excessivo. Todos os critérios que estão na tela são representativos de um bom momento do jogo e, claro, trazem uma explicação para o que vem acontecendo, sendo que os 3 principais critérios estão relacionados à finalização certa, a taxa de conversão de chute para gol e também o quanto que o seu goleiro impede da ação de finalização do adversário virar gol. Tá? Esses são os 3 principais critérios que a gente vai ter. E aí eu vou passar para vocês, a gente passou ontem as 5 melhores equipes, a gente já vai na tela com a primeira equipe, aliás vou colocar a segunda equipe, tá, na tela para vocês primeiro, né? Então eu vou colocar aí quais seriam os 11 reservas das nossas equipes, tá? Então 11 reservas por enquanto, não são os melhores jogadores ainda, vem para frente. Se a gente fosse selecionar uma segunda equipe, começaríamos com o goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro. Teríamos ainda na nossa dupla de zaga Bruno Vini do Grêmio e Lucas Beraldo do São Paulo, 2 jogadores da base do São Paulo, basicamente. Temos ainda o Bruno Melo do Goiás e o Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. Iago, Juninho Capixaba está com um asterisco ali em cima. Por quê? Porque ele é lateral esquerdo, mas ele foi muito bem dentro dos laterais esquerdos e tem uma diferença muito grande com os demais laterais direitos que teriam. Então a gente coloca ele ali para disputar a posição e ser justo com o Juninho Capixaba também. Na volância dessa equipe teremos o Ranieri do Cuiabá, na meiuca, Johan do Atlético Mineiro e Hércules do Fortaleza. O trio de ataque nosso, Robson do Curitiba, Caleri do São Paulo e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Tá? Então essa é a organização que a gente passa a ter dentro dessa proposta que a gente colocou para vocês aí. Tá? Então esse cenário que a gente está construindo, esses seriam os reservas da nossa equipe principal. Por quê? Porque a nossa equipe principal seria esta daqui que entrará na tua tela agora. Lucas Perry no gol, Botafogo.
Teríamos uma dupla de zaga com Nino do Fluminense e Léo Pereira do Flamengo. Seria a nossa dupla de zaga titular. Maguinho do Goiás, os dois laterais do Goiás aparecendo entre os 22, tá? E Ayrton Lucas, lateral da seleção brasileira e do Flamengo, aí na tela para vocês. No meio-campo, Pablo Maia do São Paulo, Lima do Fluminense e PH Ganso do Fluminense também. No trio de ataque, Eduardo Sacha do Bragantino, Roger Guedes do Corinthians e o melhor jogador, já dando spoiler dos perfis, né? Mas o melhor jogador da competição até o momento, Tiquinho Soares, tá? Do Botafogo. Então esses são os 11 que a gente tem como os melhores e a gente já viu os 22. Nesse cenário que a gente está colocando para vocês, a gente vai observar agora quais são os 5 melhores jogadores dentre esses 22. Então a gente tem todos os jogadores brasileiros, selecionamos quem tem o tempo ideal. Desse tempo ideal, selecionamos quem são os 22 melhores jogadores que comporiam as equipes. Dentro desses 22, escolheremos os 5 melhores. Tá? Não necessariamente os 5 melhores precisam estar na equipe titular. Pode ser que tenha, por exemplo, um reserva, entre aspas, ali, né, na segunda equipe, que tem um overall melhor, mas ele não entrou na posição, mas ele está entre os 5 melhores ali. Por isso, essa organização que a gente tem. Tá bom? Então, vamos lá ao 5º colocado nessa listagem para vocês aí. E o 5º colocado é ele, Lucas Perry, goleiro do Botafogo, overall 90 até o momento. Você vai ver que ele não vai ter índices em chute, conversão de chute para gol, obviamente. Não vai ter chute certo, não vai ter conversão de passe para chute. Né? Então, assim, a gente não está falando do jogador que vai participar ativamente da fase ofensiva, mas ele vai participar do início da construção, onde estão os passes, e também da forma de progressão ao campo. Ou seja, o passe dele faz com que a equipe progrida em campo. Iago, isso quer dizer que ele é muito bom nisso? A gente precisa ver isso de acordo com a equipe, de maneira geral. Por quê? Porque dentro da organização da equipe isso pode estar fazendo muito sentido, e dentro de uma organização do campeonato como todo pode não estar fazendo tão sentido para todo mundo, tá? Então ele é um jogador que consegue progredir em campo e isso é muito importante para um goleiro. Lembrando que o goleiro tem todo o campo para progredir com os passes, mas passes mais longos fazem com que a equipe progrida melhor, tá? Iago, me dê um exemplo fora do Brasil disso que você está falando que é importante. O Naná, na final da Champions, era responsável por algumas bolas mais longas que chegavam e organizavam a equipe buscando os pontos. Né? Então, isso também pode acontecer com o Lucas Perry. E aí depende de uma análise mais profunda do jogo de cada um dos jogadores. Tá? Além disso, a principal contribuição dele vai estar justamente em evitar que o Botafogo sofra o gol. Então, assim, se a gente falava ontem no Botafogo que ele é muito letal no sentido de aproveitar todas as oportunidades, ele evita muito a oportunidade do adversário através do Lucas Perry. Então, se essa constância for mantida ao longo da competição, genial. Se essa constância não for mantida, pode ser que o Botafogo tenha uma queda de fato nesses indicadores, mas por enquanto, Botafogo com o Lucas Perry ocupando a 5ª colocação. Tá? Na 4ª colocação temos ele, Eduardo Sacha, começamos ali com um trio de atacantes. Sacha overall 92, ele vai estar participando muito da finalização do Red Bull Bragantino e também da taxa de conversão, além de ser um cara participativo, tanto em passe quanto também na progressão, tá? Mais na questão dos passes, menos na progressão. Iago, ele não progride em campo, eu sempre tive a sensação que ele é um cara veloz de progressão. Lembrando, ele tem menos campo para progredir, né? Se ele vai receber a bola mais próximo do gol adversário, ele tem menos campo e isso acaba interferindo no critério, tá? Mas ele vai participar bem dos passes e também da finalização. Excelente jogador, jogador muito bom, né? Estava na reserva do Atlético Mineiro ano passado, mas agora titular absoluto da equipe do Red Bull Bragantino, tá? Vamos ao pódio agora, já pegando a 3ª colocação com ele, Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, overall 97, os overalls de ponta são muito parecidos, tá? Lembrando que sempre o melhor overall da competição fica com 100, então é o caso do Tiquinho Soares. Paulo Henrique Ganso, overall 97, jogador que vai participar da progressão, vai participar dos passes, vai conseguir participar muitas vezes das finalizações do chute a gol e tem uma boa taxa de conversão. O Ganso, quando finaliza muito bem. E aí aqueles conselhos que o Muricy dava há tempos atrás de buscar finalizar mais faz total sentido, tá? Porque ele de fato finaliza muito bem, tem uma boa taxa de conversão e é um jogador muito participativo
nessa equipe do Fluminense, não é à toa que está aí na terceira colocação. Tá? Vamos à medalha de prata para esse top 5 do Brasileirão, que é ele, Roger Guedes. Roger Guedes do Corinthians não é nenhuma surpresa, ele vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Do Corinthians, talvez o único que vem fazendo um grande campeonato, os outros oscilam entre campeonatos medianos ou comuns para baixo, mas ele vem conseguindo participar dos passes, participar da progressão no campo, recuperar a bola, transformar isso em finalização e converter para gol. Ele é um jogador muito completo, e dentro da estrutura do Corinthians, o Corinthians é muito dependente desse cara. Então, se hoje a gente fala do Renato Augusto muitas vezes, e de fato o Corinthians fica muito melhor com o Renato Augusto em campo, a gente precisava ter um olhar um pouquinho mais carinhoso para o Roger Guedes, no sentido de, se ele um dia não estiver em campo do Corinthians, hoje é algo preocupante. Tá? Então, menção honrosa a Roger Guedes nesse exato momento. E vamos ao primeiro colocado, que não é nenhuma surpresa, Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão. Excelente taxa de conversão, excelente finalização, consegue dar algumas assistências, aí no caso são passes chaves, né, que a gente coloca, né, são passes que vão acabar em finalização dos companheiros, participa bem da construção da progressão, lembrando que tem menos campo, e também da forma de recuperação, um jogador que participa de todas as fases e que é muito importante para esse modelo de jogo do Luiz Castro. Então, assim, a gente está falando de um jogador muito completo, um jogador muito voluntarioso e que está vivendo uma grande fase. De novo, assim como foi o caso do Lucas Perry, é um jogador que contribui demais para os principais pontos dessa melhor equipe do Brasileirão em pontos, que é o Botafogo, né, na classificação. Iago, não tem ninguém do Palmeiras que foi a melhor equipe no seu sistema. O que aconteceu? O Palmeiras distribui melhor as notas. Então você não vai ter grandes jogadores tendo grandes notas, você não tem nenhum artilheiro do Brasileirão, por exemplo, mas você vai ter sempre jogadores com notas altas. Então, se você descesse mais uma terceira, quarta, quinta equipe ali, você ia encontrar muitos jogadores do Palmeiras. Mas todos eles têm uma nota regular, muito boa, que não se destacam individualmente, mas que o coletivo fica muito forte. Então, são características de equipes diferentes. Se o Botafogo passa a ter 2 aí, se o Corinthians tem 1, se o Fluminense tem mais 1, por exemplo, né, se até o Red Bull, até não, mas se o Red Bull Bragantino, que não vem fazendo um excelente campeonato, também tem um jogador aí, o Corinthians também não vem fazendo um excelente campeonato, e eles dependem de uma figura individual, a figura essa equipe do Palmeiras não depende dessa figura individualizada. Ela é uma equipe coletiva, de fato. E aí, nesse coletivo, pode não aparecer tanto nesse destaque mais individualizado que a gente está fazendo nesse momento. Mas não se engane, são excelentes jogadores e que têm um excelente overall cada uma dessas equipes. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Amanhã, quarta e quinta, temos de volta o Brasileirão para vocês e a gente já vai ter as análises dos jogos de quarta, dos jogos de quinta e também na sexta-feira novidades no canal para a gente compartilhar aqui com vocês. Combinado? Um grande abraço a todos e até mais. Valeu!